Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Giramundo na quarentena. Mais uma semana, a gente aqui gravando de casa, tentando se proteger aqui em São Paulo. O Celso talvez possa contar como está o Rio, mas aqui em São Paulo, para quem mora aqui e olha pela janela, a gente vai bem mal nessa quarentena, pouquíssimas pessoas guardando, né, se protegendo, e a gente sabe que isso só vai aprofundar a crise. Celso, muito obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez, bem-vindo. Grande prazer, Aline, estar com você e com a audiência do Giramundo aí no Nocaute. Aqui também, eu olho aqui para a Avenida Atlântica, o Rio de Janeiro outro dia bateu recorde de mortes, Copacabana especialmente, e as pessoas na rua, né? Enfim, suponho que algumas estejam tomando cuidado. Eu acho que tenho a impressão que as mortes agora, infelizmente, né? Enfim, as mortes são sempre infelizes, mas acho que em particular são nos bairros mais pobres, né? E onde as pessoas não têm nem como realmente se proteger adequadamente, mas enfim. E quando não é o corona, a polícia do Witzel faz o papel. Pois é. Né? Eu estava lendo agora essa notícia do uma criança, jovem, né? Uma criança assassinada. 14 anos, é uma criança. Assassinada. Em termos de Nações Unidas, é uma criança. Justamente. E falando em Nações Unidas, a nossa vergonha da semana, Celso, eu não sei se você viu, mas o Brasil já está na terceira posição aí no ranking, vamos dizer assim, de contaminações, né, no mundo. É o terceiro país onde mais tem novas contaminações. A gente está computando, acho que só ontem foram mais de 600 mortes, e isso fez com que o secretário-geral da ONU mandasse uma indireta. Ele não nomeou o Brasil, ele não nomeou os Estados Unidos e Índia, mas ele deu uma declaração. É Rússia que é o segundo. Rússia é o segundo, né? Em número de casos, né? Não em número de mortes, em número de casos. E a Índia também está super acelerado, né? Está subindo muito. De 100 mil contaminações, um número altíssimo. Mas o Guterres, ele fez uma declaração dizendo que nós pagamos, o mundo está pagando um preço muito alto por causa dos países que ignoram as recomendações da OMS no combate ao Covid. Foi uma indiretona, assim, e vem na esteira de uma reunião bastante importante, né, que começou ontem e está continuando hoje da OMS justamente sobre esse tema, né, Celso? Sem dúvida. Bom, uma tristeza que o Brasil esteja nessa posição, ainda mais que nós tivemos, como alguns outros países, né, mas nós tivemos tempo para nos proteger, para tomarmos as medidas, né? Estava vendo agora uma comparação, que acho que no dia 13 de março, se não me engano, a Argentina tinha 2 mortes e o Brasil nenhuma, né? E agora o Brasil tem mais de, 16 mil, né? 16 mil. 16 mil e a Argentina 300 e poucas, quer dizer, o que demonstra claramente, né, que as restrições recomendadas pelos epidemiologistas, pelos médicos, pelos cientistas, é o que deveria ser feito. Não é uma garantia absoluta, obviamente, mas diminui muito a incidência dos casos e, enfim, o famoso achatamento da curva, né, que permite, inclusive, o sistema de saúde a lidar com o problema. Claro. Enfim, muito triste, estamos aí nessa pouco invejável posição como parte dos Estados Unidos, quando, aliás, não sei se nós chegamos a conversar sobre isso, mas eu conversei em alguma ocasião, em alguma dessas lives, né, que a gente faz hoje, que eu mas isso mais de um mês atrás, que eu falei, olha, o Brasil vai caminhar do mesmo jeito que os Estados Unidos. Eu não sei se será igual, o número será um pouco menor, há fatores distintos, né, que operam num país e no outro. Lá eu acho que foi, digamos assim, a suspensão foi ainda mais inadequada, não sei em certos lugares, né, a malha aérea continuou muito ativa, etc. Mas, enfim, o Brasil, infelizmente, nesse caminho é muito triste. Muito. Agora, antes da gente entrar nessa reunião da OMS, que é muito histórica e eu sei que tem aí vários detalhes para a gente comentar, eu estava lendo hoje
um dessas notícias que o Intercept manda pelo e-mail, nem saiu do site. E eu não sei se você viu que a fundação... como chama? A nossa Fundação de Relações Exteriores, Guzmão... FUNAG. A FUNAG, justamente. Fundação de Alexandre Guzmão. Exatamente. Ela organizou uma reunião, na verdade é um debate, eu sei que a FUNAG realiza sempre, histórico, né, uma série de debates abertos ao público e tal, e eles realizaram um debate com 3 pupilos do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho deveria estar, mas acabou não aparecendo no debate, para justamente falar sobre a forma como o Brasil está lidando, como a gente está fazendo uma tempestade em copo d'água com uma gripezinha, utilizando uma das plataformas mais importantes da nossa diplomacia, que é a FUNAG. Você viu isso? Olha, é uma tristeza, eu vi, é uma coisa assim, fora do comum, realmente. Veja bem, eu vou voltar a um assunto que nós já tratamos indiretamente, mas houve um fato novo, né, que foi o artigo dos 8 personalidades, dos quais 6 ex-chanceleres, são todos os ex-chanceleres vivos, à exceção dos funcionários de carreira que continuam na ativa, que não foram nem consultados, obviamente, para não constrangê-los, eles não podem. Né? Isso é o trabalho deles, é o salário deles, é a vida deles. E está tendo uma caça às bruxas, né? Sim, claro, eles têm que se precaver, mas fizemos esses 6 ex-chanceleres, mais inclusive um ex-presidente, que é o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi convidado na condição de ex-chanceler, obviamente que ele ia também, e prontamente aceitou. Claro. Eu digo isso pelo seguinte, a FUNAG, que é uma organização que já tem, sei lá, 30, 40 anos, não sei exatamente, mas já há bastante tempo, que é a fundação... lembrando que o Alexandre Guzmão, né, eu vou dizer isso que eu tenho muito orgulho, porque ele é santista, como José Bonifácio. Né? Então, a tradição de santistas, não quero me comparar com eles, obviamente, mas, digamos, uma tradição de santos. E, no caso do Alexandre Guzmão, a gente sempre fala, e com muita razão, que o Barão do Rio Branco é que definiu as fronteiras do Brasil, basicamente. E claro que foi. Agora, a forma básica do Brasil vem do Tratado de Madrid, que o grande negociador foi o Alexandre Guzmão, né? Negociador português, né? Por Portugal, mas nascido em Santos, grande diplomata, portanto, com grande capacidade. Bem, ele deve estar roendo no túmulo, né? O que resta dele deve estar lá, porque é uma coisa impressionante. A Fundação sempre se caracterizou por pluralismo, por opiniões diferentes, mas pode ter havido controvérsia, mas nunca deslizou na direção desse terraplanismo, né? Quer dizer, o que eles estão lá discutindo? Saber, sei lá, aonde que termina a Terra e começam as regiões abissais, ou alguma coisa assim, né? Ou se o coronavírus vai cair quando chegar na ponta da Terra. Enfim, é algo totalmente impensável que uma coisa como essa pudesse acontecer, né? Eu estava mencionando esse artigo porque justamente um aspecto, acho que ele nem usa essa palavra, mas ele é a palavra que se depreende do conjunto do artigo, que eu assinei também, é indignação, né? É indignação das pessoas que lidaram com a política externa, independentemente de posições. Olha, você sabe que tem muita gente com as quais eu não concordo, cujas opiniões não concordam em muitos assuntos, e vice-versa. Não vou entrar nisso agora. Mas todos a favor de uma racionalidade, de um mínimo, né, de atitude. Certamente, eu posso ter sido crítico de algumas coisas deles, eles de algumas coisas nossas, dos governos respectivos, mas, e essa coisa da Fundação Alexandre Guzmão é, digamos assim, uma espécie de cereja no bolo às avessas, né? Justamente. Digamos assim, é uma expressão intelectual, sei que se pode usar essa palavra, para toda essa loucura que tem sido a política exterior brasileira. Então, e a diplomacia brasileira, como eu tenho costumado dizer, que ela é ruim no conteúdo e ruim na forma. Justamente. Né? É muito, muito lamentável. Eu comentei esse artigo semana passada porque ele saiu, se eu não me engano, na segunda, né, da outra semana. Foi
Por Na ali, sexta, na na sexta. sexta, justo. Não dessa, na Ela, outra. na outra, E uma das coisas, bom, eu falei aqui para nossa audiência que eu queria comentar com você, porque para entender primeiro a importância, mas também uma coisa que eu achei fundamental nesse artigo, que é chamar a atenção para como a nossa diplomacia externa agora, porque a gente sempre fala isso da vergonha internacional, de não sei o quê, mas nós temos uma diplomacia hoje que está ativamente indo contra a Constituição, né? Para mim, eu achei que isso, dentre os vários aspectos muito relevantes desse artigo, chamar a atenção para esse ponto é fundamental, né? Na realidade, quer dizer, há outros aspectos também, como você disse, mas o que nos une mais, todos que assinaram, que são 8 personalidades, que a rigor cobrem também todos os governos da nova república, né, todos os governos democráticos. Essa é que a gente pode também chamar o governo Temer de democrático. Enfim, pelo menos comparado com o atual, né? Comparado com o atual, pelo menos dava para respirar um pouco menos de dificuldade. Mas, enfim, sem falar do coronavírus. É uma síndrome respiratória e adicional que nós estamos vivendo. Então, cobre todos os governos, porque o Sarney, os 2 chanceleres já faleceram, né? Que era o Sodré e o Olavo Setúbal. Mas o então assessor internacional era o Rubens de Cooper, que depois se tornou ministro da Fazenda, enfim, teve várias funções, embaixador em Washington, etc. Então, quer dizer, todos os governos estão cobertos. Então, aliás, no caso do governo Dilma, não tem os chanceleres, porque todos os 3 são diplomatas da ativa. Então, eles nem foram consultados, como eu disse. Mas eu fui ministro da Defesa do governo Dilma. Então, de certa maneira, o governo também. Defesa tem muito a ver com relações internacionais. Então, quer dizer, todos os governos... Eu acho que isso nunca houve, Aline. Eu acho que uma coisa desse tipo nunca houve. Eu até procurando na história, houve uma coisa assim, de sinal trocado, era uma coisa conservadora, contra o Santiago Dantas, mas foi muito específica em relação a um ato, né, que eles criticaram, que foi, aliás, a atitude corajosa e independente que o Santiago Dantas tomou em relação a pressões norte-americanas para que o Brasil participasse, votasse a favor da suspensão de Cuba da OEA. E ele se recusou. Muito bem, com grande coragem, fez até um belo discurso a respeito. Mas, agora, obviamente, mas mesmo naquela época, ninguém falava em vergonha, não havia o sentido de indignidade, que é um sentido que está implícito. Você podia discordar da política, mas não achar que ela era indigna das tradições brasileiras. E é o que acontece agora, né? Eu não vou nem abundar muito, porque eu já falei muito sobre esse tema, mas é uma coisa assim, muito triste. E só também completando, né? Óbvio que a péssima impressão que se tem do Brasil atualmente não é só por causa da política externa, é o que acontece no Brasil. Né? Hoje mesmo, acho que hoje ou ontem tinha um editorial no Le Monde, muito preocupado, né? Porque o Brasil passa a ser uma ameaça para o mundo. Mas o que acontece é que a política externa agrava, porque as colocações feitas, seja pelo próprio presidente, que é quem dirige, em última instância, a política externa, seja pelo ministro das Relações Exteriores, apenas agravam, né? Os adjetivos errados, as palavras erradas e as atitudes erradas nas menores coisas. Né? Então, até por sinal, eu fiquei um pouco surpreso que hoje eu estou falando da Organização Mundial de Saúde, eu acho que talvez o recado não tenha chegado a tempo e o Brasil votou a favor de uma resolução importante. Votou a favor, porque os Estados Unidos foram pegos meio distraídos e eles, na realidade, deixaram passar também a resolução. Nem sei como é que legalmente isso no final foi resolvido, mas a resolução foi aprovada e os Estados Unidos se dissociaram depois. Deve haver outros aspectos que eu não tenha tido, eu tentei ler, mas não tive tempo. Mas há um aspecto fundamental que eu conheço bastante bem, porque eu tive muito ligado a essa negociação, que é a referência à declaração de Doha, capital do Catar, quando foi lançada a rodada comercial, declaração de Doha sobre TRIPS, né, o Acordo sobre Propriedade Intelectual e Comércio, e saúde. Essa declaração é que, digamos, enfatiza as flexibilidades que os países têm para aplicar licença compulsória, né, que é essencial, foi essencial historicamente no Brasil, no caso da AIDS, do HIV,
e pode ser essencial agora também em relação à vacina e os medicamentos que venham a ser desenvolvidos sobre o coronavírus. Então, essa reunião foi muito importante, ela passou por unanimidade, só que depois, pelo que o relato que eu ouvi, também tudo isso também é impreciso, depois os Estados Unidos mandaram uma carta, uma declaração se dissociando da resolução que havia sido tomada, mas ela já tinha sido tomada. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, importante, e, nesse caso, o Brasil votou direito, como todos os demais países do mundo, mas é raro, porque há pouco nós já comentamos isso, mas umas 3 semanas atrás, ou 4, o Brasil não copatrocinou uma resolução apoiada pelo México, né, sobre tema relacionado, porque também o acesso aos tratamentos, etc. E não fez isso, pelo que eu estou informado, eu não digo nem pressão, porque não precisa fazer pressão, é só pedir que vai lá correndo, abanando o rabinho. O Brasil deixou de apoiar explicitamente, não objetou, mas deixou de apoiar explicitamente aquela, que é uma atitude lamentável. O Brasil sempre teve uma grande liderança nessa área de diplomacia da saúde, enfim. Bom, em várias áreas, né? Para quem não está acompanhando muito de perto esse assunto, depois de semanas de negociação, a OMS finalmente aprovou uma resolução. Ontem e hoje teve o encontro anual da OMS, foi um encontro virtual, com a participação de todos os países membros, e foi aprovada uma resolução que determina que, se for encontrada uma eventual vacina contra o coronavírus, ela precisa ser considerada como um bem público mundial, né? Isso significa, basicamente, né, como o Celso falou, que acordos, por exemplo, de propriedade intelectual, que é regido por esse acordo TRIPS, teriam que ser talvez flexibilizados no sentido dessa vacina ser não propriedade de uma empresa, mas uma propriedade de acesso comum, e que os países de terceiro mundo também tivessem acesso a isso. Segundo o artigo do Jamil Chad, que saiu hoje no UOL, até o Brasil que estava negociando, a nossa embaixadora lá na OMS era uma das pessoas que estavam negociando esse acordo, né? Mas aí a gente tem essa reação dos Estados Unidos que coloca uma questão que eu acho interessante, Celso, eu queria que você falasse um pouco, né? Porque quando você vê os argumentos dos Estados Unidos, eles dizem, e aqui vou fazer aspas, né, a declaração, que eles ficam muito preocupados com uma má interpretação das obrigações comerciais internacionais em fóruns multilaterais fora da OMC, e que essa má interpretação possa afetar efetivamente a capacidade dos países de incentivar o desenvolvimento de novos medicamentos. Ou seja, tem duas coisas ali. Primeiro, saúde como mercadoria, de novo, né? O uso do TRIPS como uma forma de conter o avanço e de colocar os interesses privados, as empresas privadas em primeiro lugar. E segundo, trazer à baila justamente a OMC, que, como a gente já comentou aqui algumas vezes, tem sido bombardeada pelos Estados Unidos, está basicamente parada, né? Isso depois a gente até pode comentar que nosso embaixador lá na OMC, na verdade, quem estava na frente da OMC, que era um diretor-geral, acaba de se demitir com um ano, renunciar ao cargo com um ano de antecedência, né? Mas como que a gente interpreta isso, né? Os Estados Unidos usando um tema no meio de uma pandemia para trazer à baila a OMC e isso, a proteção dos interesses privados, né? Aline, eu conheço muito bem esse tema, porque fui eu que devo dizer que foi o governo Fernando Henrique, eu era embaixador em Genebra. Isso só foi possível porque aqui a política de saúde temos que fazer esse reconhecimento, é importante que a gente faça, era muito positiva nesse aspecto. O ministro Serra, como ministro da Saúde, foi muito positivo, e ele defendia o uso de remédios genéricos, medicamentos genéricos.
e só era possível defender os medicamentos. Para defender esses medicamentos genéricos, nós tínhamos que ter a possibilidade, em alguns casos, não todos, porque alguns eram patentes vencidas. Isso aí, essa coisa é uma verdadeira roubalheira. Uhum. Essa coisa das patentes, porque você vai criando patentes artificiais, entende? Às vezes você faz uma pequena melhoria. Eu estou exagerando agora, porque não é, mas você cria um componente novo. Então, é o mesmo medicamento, mas é doce, serve para criança. Então, uma patente nova. E por aí vai, e com isso você vai criando dificuldades. Mas mesmo para as coisas fundamentais também, em muitos casos, havia patentes em vigor. E era necessário ter a possibilidade de aplicar o que no direito de propriedade industrial se chama licença compulsória, né, para poder produzir localmente ou importar, como depois ficou também estabelecido de outro país, um medicamento por uma necessidade imperiosa de saúde. O acordo de TRIPS é uma coisa muito antiga. Eu estou sendo aqui um pouquinho didático, mas acho que tem que falar. O acordo de TRIPS vem da rodada anterior à de Doha. A Doha nunca concluiu, que é a rodada Uruguai, que foi uma rodada de negociações que se realizou durante o auge do neoliberalismo, do consenso de Washington, digamos assim, que era a primeira versão do neoliberalismo. Grande pressão, esse acordo, Brasil, Índia e outros países resistiram enquanto podiam a esse acordo de propriedade intelectual, mas nós conseguimos ali, só resumindo um pouquinho, porque a história é longa, conseguimos ali manter algumas ambiguidades. Uhum. A grande coisa da Declaração de Doha, que veio 7 anos depois do acordo conclusão da rodada Uruguai, é que nós conseguimos transformar essas ambiguidades em flexibilidades. Isto é, havia sempre o risco que as ambiguidades fossem ser interpretadas contra nós. E a Declaração de Doha ela é inequívoca. Então, ela deixa claro que não se trata mais de ambiguidades, mas sim de flexibilidades que o acordo de TRIPS admite. O próprio acordo de TRIPS admitia. Mas como estava assim, meio confusa a redação, havia sempre o risco que a interpretação fosse contrária. Então, isso que os Estados Unidos estão dizendo hoje, que o governo Trump está dizendo que pode ser mal interpretado, está totalmente errado. Essa é a interpretação vigente na ONU. E eu vou lhe dizer, o Brasil aplicou já no governo Lula, no governo Fernando Henrique, houve... É um pouquinho história isso, mas eu acho que é bom que as pessoas saibam. Houve negociações, porque o simples fato de você dispor daquela possibilidade da licença compulsória permitia, digamos, você negociar uma posição muito melhor. Eu até, indiretamente, ajudei o ministro Serra a ter uma negociação com o laboratório suíço, por exemplo. Eu não era embaixador junto ao governo suíço, mas eu estava, como eu estava tratando do assunto. E o que aconteceu é o seguinte, os Estados Unidos, na época, já tentaram entrar com uma ação contra o Brasil. No meio do caminho, desistiram, porque viram que não ia ser difícil, porque também... eles não iam ganhar, porque isso mobilizou muitos setores no mundo, né? Inclusive a população LGBT, que na época estava mais vitimada pelo HIV, etc. Bom, já em 2006, se eu não me engano, ou 2007, já era o ministro Temporão, no governo do presidente Lula, nós aplicamos uma licença compulsória importante para um medicamento também para a AIDS. E ninguém questionou. Ele aprova que inclusive aplicamos a licença, não era nem para produzir no Brasil, era para importar, que era um caso ainda um pouquinho mais ambíguo. Nós importamos os fármacos, sei lá, eu não sei tecnicamente como dizer, mas a base da Índia. E depois houve um processamento aqui. Hoje eu acho que a gente produz esse remédio aqui. Mas então, isso foi possível, ninguém questionou. Então, essa questão de uma interpretação errônea, não, a interpretação certa é essa. E essa declaração, eu me orgulho muito de ter participado dessa negociação. Essa declaração é tão importante que, se você for ver os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, o objetivo número 3, que é sobre saúde, não é só sobre isso, é sobre vários aspectos. Aí ele, em determinado momento, diz, isso foi aprovado por todos os países, assinado por todos os países da ONU, respeitadas as flexibilidades previstas no acordo, na Declaração de Doha sobre TRIPS e saúde, sobre propriedade intelectual e saúde. Então, isso é uma coisa importantíssima. Bom, isso, digamos assim, do ponto de vista legal e de interpretação. Do ponto de vista político, qual é o significado que eu vejo? Veja bem, países como a Alemanha, Suíça, que são países detentores de muitas patentes, França, Reino Unido, apoiaram a resolução. Inclusive, tiveram na dianteira, né, dessa resolução. França, Alemanha, Reino Unido tiveram...
o que eu acho, Aline, é que o governo Trump não entendeu ainda que o mundo está mudando. Também. O mundo está mudando. É claro que é uma coisa dizer que os Estados Unidos vão ficar isolados, parece assim, meio difícil, porque é um imenso país, uma imensa economia. Né? Tem uma frase famosa, que eu não sei se você conhece, os nossos ouvintes aí conhecem, que o Times de Londres, uma vez, tem o Fog, né? Que lá, o Fog, ele dizia, a manchete é assim, Fog no Canal da Mancha. O continente está isolado. No tempo que a Inglaterra era a rainha do mundo. Então, dizer, os Estados Unidos estão isolados é talvez um pouco forçado, mas é a verdade. Eles estão sozinhos. Claro que eles são muito poderosos e mesmo sozinhos podem fazer muito bem ou muito estrago. E farão muito estrago, poderão fazer muito estrago nesse caso. Eu acho que... Mas é impressionante, porque o que acontece? A declaração de Doha, como ela foi aprovada pelo governo norte-americano. Então, esse isolamento indica, a meu ver, que eles não perceberam que o mundo está mudando. Enquanto os Estados Unidos ameaçam sair do OMS, a China oferece dar 2 bilhões, não sei exatamente quanto é ali hoje, 2 bilhões. Então, gente, aquele fato que nós já conversamos aqui, da ultrapassagem dos Estados Unidos pela China como influência no mundo, não é? Não quer dizer que em todos os aspectos, mas com influência no mundo, vai ocorrer mais rápido do que se pensava. A atitude norte-americana é suicida do ponto de vista... Não é suicida porque os Estados Unidos são fortes demais, grandes demais, mas, assim, é contraproducente até para a influência dos Estados Unidos no mundo. Justamente. Né? É uma coisa muito negativa. Então, é isso. Agora, como resolver esse problema? Só para terminar, porque eu participei de tantas comissões sobre isso. Posso falar? Claro, claro. Só mais uma coisinha? Não, é o dilema. Você diz, bom, mas como é que vai ser feita então a pesquisa? Se não tem perspectiva de retorno, como é que os laboratórios... É uma mentira, hein? Porque a maioria dos investimentos não são a parte de ciência, principalmente. Então, a campanha de comercialização, enfim, vários outros aspectos. Mas é claro que existe também uma parte que é a pesquisa científica. Os estados têm que cobrir. É mais uma coisa. Não se pode querer que seja o lucro. Os estados têm que assumir isso. Internacionalmente, a OMS, ou quem for, um fundo que seja, tem que assumir certas obrigações, porque você não pode depender da perspectiva de lucro para obter uma vacina. Tanto assim que até hoje não tem uma vacina para a malária, porque não dá lucro, porque são países pobres. Não é só isso, há problemas científicos também, mas, de qualquer maneira, é muito importante entender isso, que é o erro de você colocar na perspectiva de lucro a única possibilidade de financiamento. E as empresas farmacêuticas agem de uma maneira fortíssima contra todos os governos. Eu ainda era presidente daquele órgão, UNITAID, quando eles fizeram imensa pressão sobre a Colômbia, sobre medicamento para câncer. E como a Colômbia tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ela ingenuamente, acho eu, aceitou obrigações que vão além das obrigações de TRIPS, né? E os Estados Unidos com isso pressionado. Bom, então, eu acho que essa é uma questão central. Há muito tempo que ela é uma questão central nas relações comerciais internacionais, nas relações de saúde, e agora vai ser mais central ainda com essa imensa pandemia. A China entendeu isso. A China, daqui a pouco, vai estar capaz de fazer a vacina também. Ela não quer só piratear, não. Ela tem a grande capacidade científica. Os europeus compreenderam isso. Os Estados Unidos não compreenderam. O governo norte-americano não compreendeu. Então, isso vai também, só para fazer digamos assim, um fechozinho mais amplo, vai ter uma influência no declínio relativo dos Estados Unidos na ordem mundial. Que ficou muito marcante, né? Inclusive nessa reunião da OMS, que a abertura foi feita pelo Xi Jinping. Nessa abertura, ele fez um discurso super, assim, que mudou o foco da narrativa, que os Estados Unidos estavam querendo colocar, né, o foco da narrativa na OMS sobre a investigação de onde começou a pandemia, e o Xi Jinping mudou completamente isso para um foco que, olha, é uma luta global, a gente vai comprometer 2 bilhões de dólares para isso, para um fundo global, para procurar pesquisa, para a gente trabalhar juntos. Então, justamente no caminho oposto do Trump, que enquanto essa reunião estava acontecendo, estava de novo ameaçando cortar permanentemente, porque por enquanto os fundos, né, eles estão congelados, os fundos dos Estados Unidos para a OMS, e o Xi Jinping no completo
oposto disso, né? Como você falou, o Parlamento Europeu também já criou um fundo europeu de combate para ajudar os países que foram mais afetados pelo coronavírus na Europa, enfim. Você vê que eles estão completamente no oposto disso, e não só isso, como acelerando as sanções. E esse é outro ponto, né? Então, estamos caminhando para esse coisa. E um ponto que eu queria que a gente comentasse, porque está acontecendo e vem justamente na esteira do que a gente comentou no último programa que nós fizemos juntos, que foi esse ataque cinematográfico à Venezuela, né, a Operação Gideon, que vários desdobramentos já mostram o envolvimento não só dos Boina Verdes, muito próximos aos Estados Unidos, mercenários pagos também de Guaidó, e agora a gente está vendo mais um passo nessa novela da Venezuela, que os Estados Unidos estão ameaçando não deixar com que navios iranianos carregados de 5 navios petroleiros que levam não só gasolina como insumos, né? A Venezuela, a gente sabe, é um grande país petroleiro, né? Os dois são membros da OPEC, mas a Venezuela, por causa das sanções, está tendo uma grande dificuldade, não só em manter a infraestrutura, como de conseguir insumos para transformar o petróleo em gasolina. Nem sei como chama isso, refinar o petróleo? Refino o petróleo. O refino do petróleo, e agora os Estados Unidos estão querendo impedir que 5 navios iranianos cheguem lá. Foi falado, segundo o governo dos Estados Unidos, não se sabe ainda que tipo de sanções serão feitas, né, que tipo de ação, se vai ser um bloqueio, se vai ser interceptado, o que vai ser. O governo iraniano fez uma denúncia nas Nações Unidas, dizendo que os Estados Unidos não podem parar o comércio mundial internacional a seu bel prazer, e a Venezuela, por seu lado, afirma que esses buques de guerra que os Estados Unidos mandaram para o Caribe já há semanas que estão estacionados lá, basicamente são um bloqueio naval, representam um bloqueio naval à Venezuela. Celso, hoje a gente estava conversando um pouquinho antes e é bem confuso, né? Assim, a questão de todos esses termos, de o que cada uma dessas ações representa do ponto de vista do direito internacional e do direito de cada país. Você pode comentar um pouco mais aqui para a gente? Não, posso. Não, veja bem, eu estava até comentando antes com você que há uma diferença técnica. Não é que isso justifique o outro, depois eu posso comentar também. Entre o embargo e o bloqueio, né? O embargo comercial, você cria sanções de natureza comercial para quem comercia. Primeiro, você próprio não comercia com o país, digamos, né? Isso é um direito. Os Estados Unidos não quiser comerciar com Cuba, não comercia. O problema dele. Os Estados Unidos vão além disso, e por isso tem sempre, essa é uma das razões que tem sempre aquela resolução famosa, porque eles acabam fazendo sanções para outros países que não estão de acordo com os Estados Unidos, que querem comerciar com Cuba. Então, por exemplo, se uma empresa, ultimamente se estendeu muito a área de navegação, então se uma empresa de navegação leva alguma coisa para Cuba, como aparentemente, recentemente aconteceu com uma ajuda humanitária, inclusive mandada por uma ONG suíça, né? Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles ameaçam essa empresa a não poder mais aportar nos Estados Unidos, não chegar a portos norte-americanos. Então, os Estados Unidos é um grande país, um grande mercado, elas ficam na dúvida. Isso é o embargo. É ruim, é contrário ao direito internacional, mas, digamos, a rigor não chega a ser um ato de guerra. É um ato muito lamentável, né? Mas o bloqueio não. É interessante porque o artigo, quando você vai olhar o capítulo 7º das Nações Unidas, que trata dos vários tipos de sanções, ele fala, agora não me lembro de todos os parágrafos, em determinado momento ele fala das ações militares. Aí tem demonstrações, manobras militares, não é só quando você dá o tiro, manobras militares, bloqueio é uma ação militar. E aí quando ele fala dos outros tipos de sanções, isso tudo só para coisas aprovadas pela ONU, que não é o caso de nenhuma
das atitudes norte-americanas, vamos deixar claro. Quando ele vai falar das outras sanções, que chamam assim, ações que não impliquem a Força Armada. Então, o bloqueio já ficou para trás, porque ele implica a Força Armada. E, portanto, é um ato de guerra. É um ato de guerra. Se for bloqueio mesmo, né? É claro que o mundo hoje é diferente, mas o bloqueio foi o que aconteceu com os navios soviéticos que iam para Cuba no início dos anos 60. Então, eu acho que isso é muito grave na esteira dessa ação lá dos mercenários, né, que é uma espécie assim de Baía dos Porcos 2.0, né? Uhum. E parodiando a frase, não é? Que é a frase famosa de um pensador famoso que diz: a história se repete, na primeira, inicialmente é drama, depois é comédia. Nesse caso, você teria que dizer que já era farsa, mas dessa vez é comédia pastelão, né? Porque Pastelão. essa aí deu tudo absolutamente errado, mas é uma comédia pastelão de consequências, porque Consequências sérias. eu hoje, pensando no conjunto, eu vejo que certas ações brasileiras, inclusive contra os diplomatas venezuelanos, e, sobretudo, a retirada dos brasileiros de lá, já tinha em vista algo parecido. Mas, enfim, voltando ao que você falou, é, de fato, algo, qualquer que seja o meio, seja através de um embargo, seja através de um bloqueio, é muito ruim, muito negativo e totalmente inexplicável. E, na situação atual, é contra o direito humanitário. Claro. O próprio secretário-geral da ONU, a alta comissária de direitos humanos, já se manifestaram sobre a necessidade de suspender essas ações. Não é? Então, no caso do secretário-geral da ONU, ele falou das sanções e falou também das ações armadas, que seria o caso se for efetivamente um bloqueio. Porque qual a razão? Veja bem, você não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, né, para saber, porque eles próprios puseram todas as digitais. Eles mandaram os barcos para o Caribe. O chefe do Estado-Maior, o coordenador, né, chama de presidente, enfim, o chefe do Estado-Maior Conjunto norte-americano, reunido as três forças, que é um militar, abaixo, mas às vezes até com mais influência, que o secretário de Defesa, disse que era a maior operação naval militar que os Estados Unidos já tinham feito contra o narcotráfico. E aí dizem que processam o Maduro por narcotráfico, então é óbvio que isso é um bloqueio deles, não tem a menor dúvida. As digitais não é. Agora não vai dizer que estão fazendo o quê? Uma turnê do Caribe ali para veranear? Não, passeando. Então, isso é muito grave, e eu, nesse caso, muito grave dos Estados Unidos e muito grave da parte do Brasil. Aliás, um dos pontos que, eu não sei se o país está mencionado nominalmente, mas é um dos pontos que chocou muito a todos os chanceleres que participaram primeiro do debate, que depois assinaram a carta, chanceleres e outros ministros que assinaram a carta, porque está lá, eu não estou fazendo nenhuma inconfidência, porque o debate foi público. O ministro Celso Laffer, né, disse: a agenda do Brasil na Venezuela não é, melhor dizendo, a agenda dos Estados Unidos na Venezuela não é a agenda do Brasil. E tanto o Recupero quanto a Luísa Nunes reconhecem que o governo Maduro tem amplo apoio, senão não teria conseguido, sob tantas sanções, continuar lá. Então, portanto, eles favorecem o diálogo. Então, qualquer pessoa sensata, né, apoiadora lógico, ou não, goste ou não do lógico. Maduro, goste ou não da Revolução Bolivariana, não me importa, né? Qualquer pessoa sensata escolheria o diálogo. Respeitadora dos princípios básicos da nossa Constituição, da não intervenção, autodeterminação dos povos, solução pacífica de controvérsias, solução pacífica dos conflitos, etc. Claro. etc. O Brasil vai ser um peão? A gente já conversou sobre isso, mas eu acho que o cenário vem mudando de uma forma tão intensa e tão imprevisível que eu vejo os papéis... Assim, a Colômbia continua sendo o lugar de treinamento, né? Eu brinco... Semana passada eu comentei bastante sobre o caso, porque tem muita peça solta, né? Então eu brinco, em sério... que essa invasão foi mais ou menos uma mistura de Baía dos Porcos com os contras, né? Porque tinha bases de treinamento paramilitar ali na Colômbia e tal, mas também a gente sabe que, do ponto de vista de legitimar tudo isso, o Brasil está cada vez mais num plano
dianteiro, né, ali na linha de frente. Será que a gente vai pegar esse papel vergonhoso, histórico da Colômbia na América Latina? Olha, diplomaticamente já pegou, né? Agora, Pegou, né? eu acho que militarmente não, porque aí a história da Colômbia também, por causa da própria questão das Farc, que aliás é um outro problema. Eu queria depois falar uma palavrinha, não sei se nós temos tempo, sobre o Grupo de Puebla, porque a última reunião que nós tivemos tratou, aliás, da paz na Colômbia também, que não está sendo respeitada, os termos não estão sendo, o acordo de paz não estão sendo respeitados. Mas então ela já tem receber tropa americana, ajuda, já é uma coisa que está lá mais para o bem ou para o mal, né? Mas já está mais parte do histórico colombiano. Eu acho que aí, eu não tenho muitas ilusões sobre muitos aspectos, mas eu acho que isso aí é uma coisa que vai um pouquinho longe do ponto de vista dos militares brasileiros. Lembrando a você que logo no início do governo, que o Bolsonaro tenta tudo, né? Ele é de uma ousadia impressionante. Ele propôs, ele chegou a falar claramente de que teríamos uma base, que queríamos ter uma base norte, queria negociar uma base norte-americana no Brasil. Alcântara pode ter um lado disso, mas não chega a ser isso, mas uma base norte-americana. E os militares foram contra, ele teve que recuar, né? Então, eu acho que, digamos, ter um papel como o da Colômbia, eu acho menos provável. Mas, como você diz, o Brasil é um país muito grande, o Brasil é grande, as atitudes do Brasil, de certa maneira, legitimam, tornam difícil para outros países até confrontarem mais, totalmente diferente do que aconteceu no governo Lula, né? Que o Brasil tomando uma posição dianteira, outros países se animavam também a participar, a procurar uma solução pacífica, etc. Então, eu acho que o Brasil, essas ações que nós tivemos, que eu mencionei, de retirar os nossos diplomatas e depois expulsar os venezuelanos, que felizmente por hora está suspensa, né? Essa última decisão, elas são parte dessa cortina de fumaça. Não é para encobrir, no caso, mas é uma cortina de fumaça para tornar o ambiente tóxico, né? Quer dizer, inclusive para influir, talvez, em uma expectativa que até hoje, obviamente, não se concretizou, influir em algumas pessoas que possam estar dispostas a buscar os 15 milhões de dólares oferecidos para quem ajudar na captura do Maduro, né? Justamente, que não é pouco, né? Olha, não é pouco. Olha, o Brasil está retirando, então é que vai ter um conflito mesmo. Então, mesmo que não tenha, mesmo que não chegue a haver uma invasão propriamente, faz parte da intimidação. Então, o Brasil está fazendo isso. Eu acho uma coisa curiosa, só vou fazer um comentário rápido, claro. É uma coisa que eu ainda não digeri plenamente, que precisa ver acontecer. O chanceler deu uma entrevista agora, há pouco tempo, para o Clarim, dizendo que o Brasil está aberto ao Alberto Fernandes, né? E colocando a culpa, absurdamente, pelo afastamento no próprio Alberto, né? Mas, enfim, independentemente disso, dizer que está aberto, eu fico pensando, o que será isso? Eu acho que isso deve ter sido um recado norte-americano, porque a Argentina é um país muito importante, eles não podem alienar totalmente a Argentina, eles devem ter percebido que o Brasil estava indo longe demais nas atitudes hostis com relação à Argentina. Isso não interessa uma estratégia mais ampla norte-americana nesse momento. Não que eles sejam a favor da integração Brasil-Argentina, eles sempre sabotaram isso. Eu tenho histórias. Gente, eu era assessor internacional do ministro da Ciência e Tecnologia, do Renato Acha, governo Sarney, e eu me lembro de uma visita do embaixador norte-americano, que começou a falar, estou muito bem, vocês estão conversando, Brasil e Argentina, por que não convidam o México? O México naquela época, não era o México do López Obrador, era o México dos governos ultra-neoliberais. Para quê? Para ter um cavalo de Troia ali, sem menor dúvida. Então, Então, eu acho isso, eu não sei bem porquê, não sei se é simplesmente ele tem se sentido um pouco enfraquecido pelas críticas recebidas. Veja bem, esse artigo que nós falamos, ele foi publicado pelo Intercept, pelo National Interest, nos Estados Unidos, que é uma revista republicana, ligada aos republicanos. Então, quer dizer, as bases de apoio para o bolsonarismo, uma coisa que eu acho que eu já disse aqui, pode ser que o Bolsonaro sobreviva. O bolsonarismo não sobreviverá à normalização do mundo. Tomara. Não, o bolsonarismo não tem condição, porque ele é muito incompatível com o relacionamento normal entre os países. E com qualquer tipo de racionalidade, né?
Falando em Lopes Obrador, Celso, você viu que ele lançou basicamente manifesto, nem sei se o Lopes Obrador tá, claro, no grupo de Puebla, mas a gente sempre fala, né, que a gente vai ter que repensar o mundo, as bases, tal, e ele lançou mais ou menos um manifesto, mas deu uma declaração que eu achei muito boa sobre a questão da crise econômica, e ele fala que a gente vai precisar de um modelo completamente novo de economia, que ele definiu como um estado de bem-estar igualitário e fraterno, baseado em democracia, justiça, honestidade e austeridade, e que seja algo para derrubar o modelo neoliberal. Eu achei bastante claro, bastante interessante. O Grupo de Puebla também vem trazendo declarações nesse sentido, né? Temos feito, sim, como grupo, mas eu acho que esse manifesto do Lopes, eu ainda não consegui ler totalmente, a gente vai sendo avassalado, mas isso é muito importante, porque eu acho que ele está... Eu digo assim, uma limitação que eu estava vendo um pouquinho, não na política exterior do México, pelo contrário, o chanceler muito ativo, mas o próprio López Obrador muito retraído como personalidade. Mas eu acho que agora ele está falando para o México, mas está falando para o mundo, né? Claro. E eu acho que essa visão... Eu estou de pleno acordo com isso, porque eu acho que, digamos assim, não é essa austeridade fiscal que está se falando aqui, mas não pode haver um mundo mais baseado no consumismo, né? Mesmo que nós aqui no Brasil, mesmo os governos progressistas continuaram jogando apenas redistribuir o consumo, que aliás é muito bom dentro do que havia. Mas eu acho que sim, até para podermos ter mais recursos para poupança, mais recursos para investimento, mais recursos para pesquisa em ciência e tecnologia, né? O estilo de vida vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. Eu acho que isso não é uma batalha simples, não é uma batalha entre países, é uma batalha complexa dentro de cada cultura, dentro de cada país, mas, de alguma maneira, toda essa mudança que a gente antevê na ordem internacional, com a diminuição não só do poderio, mas do atrativo da sociedade norte-americana, uma sociedade que não consegue impedir que haja, eu não sei como é que vai terminar, mas estamos com quase 90 mil mortos nos Estados Unidos. Quase o dobro do que eles perderam no Vietnã. É mais impressionante, gente. A gente sabe o trauma. Eu morei lá nessa época, o trauma que foi a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Então, agora já chegando quase lá, por incapacidade de lidar com um problema desse, um país como os Estados Unidos, a China, mesmo que os dados estejam errados, se não for 4 mil, foi 8 mil. Vamos lá. Eu não sei quanto, eu não estou dizendo que não estou dizendo. Mas, obviamente, não é de 4 mil para 100 mil, porque isso se percebe a olho nu. Qualquer agência de espionagem norte-americana já teria dito, não precisa nem ser agência de espionagem. Então, quer dizer, como é que pode, digamos assim, a maior potência econômica do mundo ter sido avassalada a algo errado? Algo errado não só na política do Trump, que é a causa principal, mas há algo errado no estilo de vida. Claro. No estilo de vida. E nós, infelizmente, aí eu estou falando mais amplamente, não estou falando só do governo Bolsonaro, claro que o governo Bolsonaro é um paroxismo, porque pela irresponsabilidade, loucura, falta de racionalidade, etc. Mas eu acho que há muitos anos a economia brasileira foi, aliás, quase sempre, eu diria, né? Ela foi encaminhando por uma coisa muito imitativa dos Estados Unidos. Claro que nos governos recentes, especialmente nos governos do PT, mas já ele procurou, digamos, redistribuir um pouco a riqueza e, com isso, redistribuir um pouco o consumo. E investiu muito na educação, que é muito importante, porque é uma mudança estrutural. Mas essa visão consumista, a nossa cultura é muito impregnada, muito impregnada. Então, as taxas de poupança aqui são baixíssimas, o investimento estatal é baixíssimo, o investimento privado também é baixo, e isso é uma coisa que tem que mudar. E eu acho que isso que o Lopes Obrador está dizendo é muito importante se nós formos pensar no mundo do futuro. E o Lopes Obrador fazendo aquilo que a gente esperava dele, colocando a pauta, né? Ele e o Alberto Fernandes, o que é muito interessante. Celso, o nosso tempo está aqui quase acabando, mas quer comentar sobre o Grupo de Puebla? Pra gente Não, o Grupo de Puebla é algo muito importante. Eu acho que não tem sido suficientemente divulgado o trabalho, a não ser nos nossos próprios círculos, né? Porque ele está começando a ser mais ativo também para fora, mandou carta para o secretário-geral da ONU, né? Houve agora uma proposta que começou com uma ideia do presidente Lula, da necessidade de uma reunião na ONU,
e ela foi abraçada, né, depois foi acrescentado lá um aspecto outro para dar ênfase. Não vamos fazer uma culpa só sobre a pandemia, porque a pandemia, não, mas isso é mais técnica, mais a Organização Mundial de Saúde. Não, é a pandemia, a equidade e a paz. Né? Tratar essas coisas em conjunto, tentar, né? E isso foi aprovado no Grupo de Puebla. Agora nós vamos depender muito da ação dos países. Eu sei que, às vezes, uma coisa é você aprovar numa reunião, outra coisa é você, na ONU, batalhar, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, da dificuldade de comunicação, etc. Mas isso seria muito importante. Mas essa mesma reunião, além dessa proposta importante, tratou também de questão. Ouvimos os Stiglitz, né, falando do papel do Estado e da dívida, a necessidade da moratória para que os países possam se adequar, sair dessa crise, né, e muito, né, sei que é o crescente papel do Estado na economia, que está ligado um pouco a essas ideias também, que você mencionou, do López Obrador, e também da paz na Colômbia, que é algo muito importante, porque desde que foram assinados os acordos e que passou a ser efetivado, já foram assassinados uns 200 ex-guerrilheiros, mais de 200 ex-guerrilheiros na Farc. Né? E, obviamente, são grupos paramilitares que continuam operando livremente. Então, isso é uma coisa muito escandalosa, que amedronta muito. Claro que nas formas a Colômbia atua como uma democracia, as pessoas discutem. Né? O próprio Ernesto Samper, que foi presidente da Colômbia, é membro do Grupo de Puebla, muito ativo, mas é algo que nos choca muito. Teve uma intensa participação de personalidades colombianas dessa vez nessa reunião. Então, eu diria que esses foram os principais temas. A parte econômica, dívida e papel do Estado, simplificando, né? A parte multilateral no apoio ao OMS e na busca de a possível reunião das Nações Unidas, e na parte política e de segurança, muita ênfase na questão da paz na Colômbia. Que é excelente, né? Porque é justamente isso que a gente sempre comenta aqui, da necessidade de voltar a pautar esses temas, né? Mesmo que não esteja vindo de um governo, e sim de um grupo mais ou menos da sociedade civil, digamos, mas com personalidades importantes em temas de agenda internacional, você já começa a trazer uma nova narrativa para o debate, né? Retomar temas que são fundamentais e que estão sendo deixados de lado, né? É isso mesmo, em termos internacionais. E isso coincide também com o lançamento, quer dizer, essas ações de Puebla, porque Puebla já está funcionando há mais de um ano, né? Mas essas ações agora, um ano. Essas ações agora coincidem também com o lançamento do Progressive International. Exatamente. Né? Segunda passada, né? Tem personalidades como Chomsky, o Varoufakis, a mulher do Bernie Sanders também participou do lançamento. Aqui no Brasil, Haddad, eu próprio faço parte também do conselho. Então, acho que há uma ideia, inclusive, não de subordinar um ao outro, mas de haver uma interação entre o Grupo de Puebla e esse Progressive International, que eu acho algo muito positivo. Muito bom. Então, eu acho que é uma... Eu fiz um comentário sobre o Progressive International na semana passada, e aí eu recebi um comentário, vou rapidinho, que o nosso tempo hoje está estourando. Eu recebi um comentário falando que, mas não sei se é tão bom assim, porque não questiona o sistema. Meu posicionamento é que, mesmo que não seja um grupo antissistêmico que esteja questionando, trazer de volta essa pauta, trazer uma articulação internacional de um ponto de vista progressista, já é por si só um grande avanço do tema que a gente está, desse abismo que a gente foi jogado pela extrema-direita. E intelectuais como Chomsky ou o próprio Varoufakis, eles são pessoas muito críticas. O Varoufakis saiu do governo, que era um governo de esquerda na Grécia, porque achou insuficiente a resposta da Grécia às imposições da União Europeia e do Fundo Monetário. Né? Então, não se pode dizer que seja um conformista. Como dizem nos Estados Unidos, não se pode jogar o bebê com a água. Isso. Com a água do banho. Com a água do banho, justamente. Celso, como sempre, bate-papo excelente. Eu, por mim, continuava por 3 horas, mas eu sei que você tem compromisso agora, logo em seguida. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigada a todos pela audiência. E na próxima terça eu estou de volta com vocês aqui no Nocaute.
Grande abraço, Celso. Grande abraço Um a todos. abraço a todos aí, ao Fernando também. Um abraço ao Fernando, que está lá sumidinho, escrevendo o livro. Ah, Abraço, gente. abraço.